tudo tem o dedo de Deus. Não é tudo tem o dedo de Deus. E tudo acontece porque Deus quer. Então eu sinto a presença de Deus na minha vida e sinto como Ele vai me chamando e vai me conduzindo. Como todo baiano, eu sempre gostei de frequentar a Igreja do Bonfim, de participar da missa, da festa, de escutar as pregações de Monsenhor Luna, de Monsenhor Sadoc, ficava ouvindo pela rádio, gostava demais. E participava da lavagem. Mesmo depois de padre, eu ia para a lavagem, vestido de branco. Vestido de branco. Ia para a lavagem. Caminhava da Conceição da Praia. Na fé e na tradição. Era. Gostava. E um determinado dia eu estava ali defronte da igreja, naquelas casas chamada Casa dos Romeiros, na casa de Sabino e Mari, para comer o feijão. Chegou o cortejo, as baianas e a igreja fechada. Aquela multidão, a igreja fechada. Eu pensei e falei em voz alta. Falei, mas confesso, sem nenhuma pretensão, porque eu não me achava digno e capaz de assumir. Não havia essa ambição, né? Não havia. Não havia mesmo. Eu falei, se algum dia eu assumisse a responsabilidade dessa igreja, alguma coisa eu ia fazer para acolher esse povo. Mas não está certo isso. Passou. Em junho do mesmo ano, o cardeal Dom Geraldo me chamou e falou assim, você vai para o Bonfim. Você não fala nada, fica calado, guarda o segredo, mas depois da festa você vai para o Bonfim. Falei, tá bom. Ele lhe disse por que da escolha? Ele disse que, no momento, a pessoa que ele achava que poderia fazer um bom trabalho, uma pessoa que poderia atender àquela demanda, aquele desafio pastoral, seria eu. Falei, eu vou, se o senhor confia, eu vou, porque eu sempre tive um propósito de obedecer aos meus superiores, sobretudo ao bispo. Nunca digo não. Aí eu fui me recordar daquela frase que eu disse, e um amigo que estava fortaleceu a minha lembrança, dizendo, você lembra que disse isso, isso e isso? Falei, verdade. Então, o senhor do Bonfim me chamou, ele realmente, sendo Deus, viu que eu poderia fazer o bem ali, e aí eu fui, e lá estou. Eu confessei Irmã Dulce algumas vezes. Olha que coisa linda. Foi o primeiro lugar que eu fiz estágio pastoral, quando entrei no seminário, no ano de 80, fiz estágio pastoral lá, com a Irmã Dulce. O senhor confessou? Ela confessou. Depois eu fui para Simões Filho, lá estava o Centro Educacional Santo Antônio. Sim. Eu me ofereci para ajudar e sempre que ela ia, eu estava lá. Aí criamos uma amizade e uma confiança. Olha, ou seja, a sua história também passa por Irmã Dulce. Por Irmã Dulce. Celebrei que honra, né? Estive quando, no momento da morte dela, celebrei a primeira missa de corpo presente, acompanhei o funeral todo. Olha, eu posso dizer também que eu tenho uma coisa com Irmã Dulce, que eu construí o primeiro prédio público com o nome de Irmã Dulce antes de ela ser santa. Eu fiz um posto médico lá em Lauro de Freitas, eu fui prefeito lá. No distrito de Portão tem lá o posto médico Irmã Dulce. Porque eu já sentia nela, né, a força, né, a grandeza daquela santa, né? Irmã Dulce foi a caridade evangélica, a caridade cristã personificada. Quem são as pessoas que são referência na sua vida?
Meus pais. Terezinha e Orisvaldo. Orisvaldo. Sente saudade de alguém que se foi? Deles. Muita saudade. Quem é Deus para o senhor? Deus é amor. É luz. O senhor é uma pessoa feliz e realizada? Muito feliz. Qual um lugar que o senhor gostaria de voltar? O senhor esteve e que lhe traz fortes emoções. A minha terra natal. Salinas? Precisamente Conceição de Salinas. O lugar onde eu nasci. Tem algum hobby? Tenho hobby, é aquilo que faz com que você viva assim momentos de descontração. Gosto de encontrar amigos, de jantar com amigos, de tomar uma refeição com amigos, de conversar, de jogar a conversa fora. Como um bom baiano. Né? Como um bom baiano. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Bahia ou Vitória? Sou tricolor. Depois da partida dela, imaginava que ela fosse virar uma santa? Isso passou pela cabeça de vocês em algum momento? Sim. Ninguém acreditava. Eu era a louca, né? Que só pensava nisso. Doutor Ângelo, meu marido, italiano, dizia, não existe essa possibilidade, porque a gente sabe que na história da igreja, e é fato, só tem 2 casos, Madre Teresa e João Paulo II, Papa João Paulo II, tiveram um processo muito rápido. O dela é o 3º mais rápido. Aí diziam, você é louca. Aí eu falei, não, a gente vai conseguir. Conseguimos a beatificação em 2011. Infelizmente, minha mãe não assistiu. Ela faleceu em 2006. E a canonização em 2019. O Papa dizia, né, João Paulo II, o Brasil precisa de santos. E o postulador da causa, o italiano, Frei Paulo Lombardo, ele se encantou com a história de Santa Dulce, com a obra, com a vida dela. E na época ele tinha muitas causas em andamento. E ele dizia, essa é a causa mais bonita e mais forte que eu tenho. A gente se falava quase diariamente. Ligava para ele e dizia, e a Lora? E agora? O que você precisa? E íamos trabalhando para avançar com o processo. Em termos de tempo, quando você disse que ela foi a 3ª mais rápida, isso é quanto? 27 anos. 27 anos. É muito rápido. E aí você manda o primeiro documento, como é que... Na verdade, a gente teve um atraso de 1 ano, porque tem que aguardar 5 anos. Não foi o caso de Madre Teresa e João Paulo II, que tem que esperar 5 anos para ver se não aquela fama de santidade não é muito em função da comoção social e tal. Então espera-se 5 anos. No caso dela, passaram-se 6. E graças a Roberto Carlos, quando veio em 97, recebeu uma homenagem das obras, o título de sócio benemérito, ele dá uma declaração para os jornais, eu não sei porque Irmã Dulce não é santa ainda. Aí Dom Lucas resolve abrir o processo. Dom Lucas era uma pessoa muito comedida, ponderada, até com razão. Certo. E aí abre o processo dela, ela consegue o primeiro título de serva de Deus, depois venerável em 2005, 2006, eu acho que minha mãe ainda vê o título de venerável, e beata em 2011 e santa em 2019. Mas ele tocou no coração ele é de uma pessoa
o Paulo Gustavo, que ele assistiu, a produtora que fez o nosso filme também fez o Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3, e ele se aproximou, e ele veio e ajudou muito, até a pandemia, antes de morrer. Ele construiu uma unidade lá para a gente, deu 100% do recurso, uma unidade de emergência para atender pacientes oncológicos, pacientes admitidos pela obra, né? E depois disso, eu acho que ele tocou também no coração, até depois da morte dele, de muitos artistas. Os artistas estão voltando, e Preta Gil, Léo Santana, Lori, eu acho que muito também inspirados, Ivete, no exemplo de Paulo Gustavo, a história de Paulo Gustavo. E essa unidade é uma homenagem a ele. Não parece que você está no hospital, parece que você está no estúdio de cinema, com foto de Dona Hermínia plotada na parede que você entra para emergência, fotos da família dele, e as cores dos filmes dele, né? Enfim, é uma unidade diferenciada. Fé ou ciência? As duas de braços dados. Não pode separar. No hospital, nós temos é fé com ciência. A gente tem a comprovação da vacina da Covid, que nós fomos voluntários e foi um centro de referência no mundo. A gente tem um centro de pesquisa clínica. Não se separa. Amar e servir é uma missão? Missão de cada um de nós. Para entrar nas obras, para ser funcionário das obras, você tem que servir amando. Com tantos sonhos realizados, qual ainda fica por fazer? São muitos, viu? Eu acho que o maior e o mais desafiador, com certeza, hoje é a faculdade de medicina, que nós vamos participar do próximo edital que tiver de filantrópicos, nós vamos participar. Olha que notícia boa! Que coisa boa. Para ter uma faculdade humanizada com os valores dela. Um outro propósito. Parabéns. Vamos ajudá-la. Oba! No seu coração, qual o maior milagre de Santa Dulce? A obra. O dia a dia. Que você, Maria Rita, continue fazendo bem. Obrigada. Por meio das obras de Irmã Dulce, que ela continue iluminando nossos caminhos, abrindo os nossos caminhos, né? Que a gente pode dizer que ela continue nos dando axé. A gente pode tranquilamente dizer isso para a Irmã Dulce, né? Que ela tem essa... E ela gostava de todas as festas também. Pois é, muito lindo, né? Muito lindo. A gente, quando passa na quinta-feira da lavagem, né? Da festa do Bonfim, aquela saudação linda. Das baianas de Brau. Né? Das baianas de Brau. Muito respeito. Né? Do Padre Edson. De todos que por lá passam, reverenciando Santa Dulce e toda a sua obra. A gente quer agradecer, Maria. Obrigada, Marcela. Por esse momento. Obrigada. Muito obrigado. Até a economia baiana, né? A Lava Jato, ela teve um impacto enorme na sobrevivência das empresas, porque, diferente do mundo todo, quando tem um problema na empresa, as pessoas resguardam o CNPJ e vão no físico. Aqui não, foi o contrário. Aqui não, o pessoal foi para destruir a engenharia nacional, né? A destruição da engenharia nacional. E com isso, a gente hoje tem um problema seríssimo. O país não está mais preparado a voltar a se desenvolver, a não ser se trouxer tecnologia construtiva de outros países. Né? Então, para a gente chegar. Mas eu queria fazer um ponto antes para a gente entrar nisso. Como é que você chegou, a primeira vez que você viu a TEL? Como era isso, como jovem, para você, uma empresa de engenharia da matemática, né? A gente lá, cálculo 1, cálculo 2. É isso aí. Aí você chega e quer dizer, calma, não é bem isso não. Você tem que ler isso aqui e você tem que discutir comigo o que não está nos livros da sua escola. Porque a gente não tratava disso. A engenharia não tratava daquilo. Nada, não tratava. Então, quando ele falava assim, né,
E ele já é estagiário. sobreviver, Crescer crescer e e perpetuar. Você diz, pô, que é isso? Como é que foi isso na sua Voltando vida? e fazendo um retrospecto daquele momento, quando eu li a primeira vez a Theo e vi a filosofia e comecei a discutir, nada mais do que foi uma simbiose dos valores morais que minha mãe me transferiu e meu pai. Então, talvez... Nesse momento você era estagiário. Eu era estagiário, então E eu tava na faculdade. começava a refletir aquilo, poxa, aquilo é o que minha mãe sempre falou. Eu via ela à noite fazendo um bolo para vender e costurando de dia, era uma disposição de servir alucinante às outras pessoas. E ela ficava muito feliz e não cansava, trabalhava muito, porque ela via as pessoas felizes com o bolo que as pessoas experimentavam, a roupa que as pessoas experimentavam. Então, na verdade, trazendo isso, eu começava a perceber que aquela filosofia, que era uma filosofia humanística, você começava a perceber que os seus valores morais estavam muito ligados com aquilo. Agora, Roberto, eu concordo com você, com o que você falou. Eu acho que a empresa é um grupo de seres humanos. Não dá para achar que a empresa é uma máquina. Ela é um corpo de junção de seres humanos. E o que nós passamos, obviamente, existiu erros. Esses erros nas pessoas físicas foram punidas para isso. E eu acho que nada mais do que merece, e mereceu uma reflexão muito forte do grupo, de como se atuar. Até propriamente o grupo pediu desculpas, porque errou nesse processo como grupo. Mas a filosofia, ela sempre teve junto da gente. E é isso que norteia a gente. Eu acho que esse grupo ele só está aqui hoje, eu só estou aqui dialogando com você, porque essa filosofia se perpetua no coração e na cabeça de cada integrante dessa organização. Senão ela não existiria. Ela ainda está viva como base? Ela ainda é o motor que move as pessoas dentro da organização? Ele é o motor que move a organização. Nos nossos ambientes de trabalho você percebe até diálogo e palavras que você identifica, o Odebrechiano. A gente tem discussões sobre esse conceito humanista lá dentro. Isso é permeado desde o estagiário, o coordenador, o gerente, o diretor. Então, essa filosofia é o que une a gente. A gente é um grupo de pessoas. E o que é que une essas pessoas? É a Theo. É o diálogo entre elas. É a junção entre elas. E por quê? Porque esses valores são iguais entre essas pessoas. Tem uma coisa, né, que ele está falando, que é a cultura oral, né? Certo? Então, a Odebrecht fazia muito isso, né? Através de gerações, ela ia trazendo nova geração e passando esse bastão para frente. Eu tenho quase 25 anos de organização. Tive presente com o Dr. Norberto em várias vezes. E não só a presença dele, mas no dia a dia com os mais velhos, com as gerações mais velhas, isso transferia essa cultura. Então, hoje, se você me perguntar, eu acho que qualquer integrante, seja o Dr. Emílio, seja o Dr. Maurício, seja o Pedreira, seja o estagiário que está aprendendo, um dos pontos mais importantes nossos é ser guardião dessa cultura. E que essa cultura ela seja permeada em cada um de nós. Por exemplo, o nosso estagiário tem a disciplina da prática do PA, que é o plano de ação. Continua tendo PA? 100% da UR hoje pactua PA todo ano, com a mesma estrutura que está na TEL. Então é isso. Eu acho que esse é o nosso papel hoje. E é isso, Roberto. A gente só conseguiu atravessar esse maremoto que nós passamos por causa da filosofia e das pessoas com uma cultura muito forte. Então eu acho que é isso que norteia a gente, eu não tenho nem dúvida. Mas você já fala assim, passou ou você ainda está em travessia desse maremoto? Eu acho que passou, porque eu acho que a maré mais alta, a onda mais alta, ela já veio. Tem ondas menores, mas a onda mais alta já veio. Isso eu não tenho nem dúvida, porque eu acho que só a permissão de existir já foi dada pela sociedade. Eu acho que isso é o mais importante. O maior desafio profissional meu foi quando... Eu acho que o maior desafio foi quando eu tive que demitir naquele momento que a gente passou mais de 4.000 pessoas. E dentre elas, encanadores, eletricistas, e as pessoas me ligando, pedindo que, pelo amor de Deus, me desse um bico, porque eu não tinha o que comer. Então esse foi o maior desafio. Assim, só para ter uma ideia, o André chegou a ter 200 mil. Hoje nós temos 35 mil, mas nesse momento, direto comigo, as pessoas me ligavam e falavam: Pedreiro, eu quero ter, você consegue amanhã um bico para eu poder comer no outro dia. Não era nem mais um emprego que tinha.
Então, eu acho que nesse momento, eu acho que foi o maior desafio na minha vida, e daí em diante eu disse, realmente, nós somos pessoas responsáveis pela vida de outras. E nós que tivemos a oportunidade de ter um pouquinho mais de conhecimento, a gente é responsável pela vida de outros. Poucas pessoas entendem o que é a cabeça do empreendedor. Ele se sente feliz em gerar emprego e sofre muito quando perde os empregos. Muito. Porque perde pessoas, né? Sim. O patrimônio de uma empresa é também medido pela qualidade dos seus funcionários. Isso É você se sentir responsável de uma família não poder comer é muito dolorido. Talvez a gente aqui não sinta isso. Um programa em família. Comer pizza aos domingos com as minhas 2 filhas e minha esposa. Apesar do pouco tempo que eu tenho para elas, mas eu acho que é o momento que eu tenho para fazer uma reflexão de como foi a semana. Então, comer pizza em casa aos domingos. Eu acho que na hora que eu nasci, chorei. Esse foi o primeiro protesto, né, político. E o homem, todos nós, somos políticos por excelência, né? Então, o jornalista, por exemplo, é um político da alma. Porque o jornalista, para ser bom jornalista, ele tem que trazer dentro da alma o propósito de mudar o mundo. Essa é a missão do jornalista. Não é simplesmente informar uma coisa ali e acolá. É aquela inquietação interior. Ora, estando à frente de um jornal, tendo feito direito, estando brigando com um homem extremamente poderoso, etc., aconteceu que as pessoas vinham aqui me oferecer apoio daqui do interior, etc. Vou fazer uma revelação aqui a vocês. Afora coisas que você assistiu, como lá em Poções, intervenções daquele tipo, e daquele gênero foi a única, que foi circunstancial. Mas tio Gício, por exemplo, me apoio ali, eu nunca gastei um centavo na política. Eu tinha um avião, claro, que me deslocava. No estado como a Bahia, você fazer política de carro é uma tragédia. Sim. Me dava uma facilidade tremenda. Eu tinha conforto para poder fazer isso, tinha muitas atividades e tal. Mas eu não gastei dinheiro como se pagar o dinheiro para fazer a campanha, esse tipo de coisa eu não fiz. Porque eu recebi apoio em todos os 336 municípios. Antigamente, o prestígio, né? Era o prestígio. Era o prestígio. Foi o prestígio. O político local. Isso. Né? Eu recebi voto em todo o estado. O político local tinha orgulho de receber um político de grande. Isso. Né? Que tinha envergadura, né? envergadura. Então ele chegava em casa, né? Chega o deputado, ele fazia um almoço, reunia as lideranças locais. E aí ele se sentia prestigiado por estar ao lado Isso. de alguém Receber que na tem casa aquela dele. reputação. Do ser humano. E Agora, naquele momento, você também já representava a antítese, a oposição. Você encarnava Mas naquele houve momento. também a Constituição. Sim. Quer dizer, o desejo de participar da elaboração de uma Constituição é uma coisa muito forte na lei do seu país, né? Então, você mirou a participação naquele momento do Da Congresso Constituição. por causa da Constituinte, Constituição. ser um da deputado Constituição. constituinte. E eu tinha lido Rômulo Almeida e era muito preocupado com o declínio do Nordeste, e ele disse que o declínio do Nordeste ocorreu pela redução gradual ao longo do tempo, a proporção que o Nordeste ia perdendo prestígio, de investimentos federais na infraestrutura do Nordeste. E aí ele mostrou um quadro que eu fiquei impressionado, que no orçamento da República, o Nordeste, com 30% da população brasileira, só participava com 10% do orçamento. Então eu fui para lá e eu montei um grupo imenso, fiz articulações. Por exemplo, eu sou persona gratíssima em Manaus. Eles acham que fui eu que mantive a Zona Franca de Manaus. E, de fato, eu fiz o acordo com a bancada do Norte para apoiar esse dispositivo que a gente transformou no artigo 165, parágrafos 5º e 7º da Constituição, que obriga o orçamento a levar em conta, mas virou letra morta por falta de fiscalização. E de política de desenvolvimento regional também. Regional. E aí, pronto, eu fui fazendo o acordo com as regiões. O que é importante para você? A gente bota lá. Tanto que isso aí terminou se transformando no núcleo do que veio a ser o Centrão. Entendeu? Eu procuro transformar a inveja, eu digo, você está doente, você tem que melhorar. Eu transformo a inveja em competição ou para me engrandecer na admiração. Então, eu me autoanaliso e não me deixo consumir pelo sentimento da inveja. Ser contaminado por essa doença. Entendeu? E é isso que eu aconselho no livro. O sujeito não querer confessar, porque ninguém confessa. Você vai para um júri, por exemplo, o cara já matou, o pai matou a mãe, porque não sei o quê. Por inveja não, porque o sentimento da inveja é um sentimento pessoal de inferioridade. Entendeu? Verdade. Não há boa inveja.
Não existe boa inveja. Ai, meu Deus, você vai para a Europa, que inveja eu tenho? Isso não é inveja. A pessoa usa a palavra de maneira imprópria. Na inveja, você se sente infeliz pela felicidade do outro. Essa que é a boa inveja. Que até eu digo lá, o próprio... Porque a má inveja, que a gente chama de má inveja, que é patológica. É quando você fica feliz com a desgraça do outro. Aí, essa que é patológica. Essa que é doentia. As pessoas saudáveis. Jesus Cristo sentia inveja. Aliás, são coisas que a gente diz para o pessoal não ficar achando e tal. Que Jesus, para mim, foi um grande homem. Jesus teve escravos. Maomé teve escravos. Buda teve escravos. Confúcio teve escravos. Castro Alves teve escravos. Zumbi dos Palmares teve escravos. Entendeu? Então, inveja, todo mundo sente inveja. Agora, uns mais, outros menos. Os espíritos superiores reconhecem o sentimento e trabalham no sentido de transformar esse sentimento numa plataforma do seu crescimento pessoal. Esse valor lhe ajudou como a chegar a ser sócio da Volkswagen? Como é que alguém bate o telefone para você? Como é que acontece essa história? Eu era cliente do Banco Volkswagen, porque eu financiava todos os meus carros da marca Volkswagen com o Banco Volkswagen. E eu conheci o presidente do banco e me tornei amigo dele. E ele dizia, você é o melhor cliente que o banco tem. Tal. Aí, quando eles pensaram em fazer uma sociedade com esse negócio, só veio o nome na cabeça dele. Tem que ser LM, tem que ser Luiz Mendonça. Aí foi ele que me procurou. O presidente do Banco Volkswagen. O Banco Volkswagen. Disse, olha, a Alemanha quer você para ser sócio dela, a Volkswagen. Eu? Luizinho de Cairu, filho de Dona Carmelita, porra, com seu Luiz, deve ter alguma coisa errada. É outro Luiz. É outro Luiz. Não, Luizinho de Será que não é Luz? Alguém lá do norte? Não, é você, é você. E se não for você, não tem outro no Brasil, não. Eles vão para o México. Vão fazer sociedade com a pessoa lá do México. E você já sabia que a Volkswagen tinha esse tipo de negócio? Não. Eles tinham começado uma locadora, a Fleet Solution. Era pequena e tal. Foi quando eles disseram, não, nós queremos ser sócio seu. Quero botar uma grana com você e quero te dar uma secundária. Eu não sabia nem que porra era secundária. Eles me deram 1 bilhão na secundária para mim e a Aurora, a pessoa física, e botaram 2.400 na LM para ser meu sócio. Eu e a Aurora temos hoje no mercado financeiro esse 1 bilhão e mais um pouquinho de dinheiro em aplicação financeira. Qual é que você pode qualificar, se é que você pode qualificar em uma, qual teria sido a sua maior superação? Olha, para mim foi quando eu passei no vestibular, tendo estudado em colégio público à noite. Eu achava que eu não tinha chance de competir com os filhos de papai que vinham de cursinhos pré-vestibular e eu não tive dinheiro nem tempo de fazer cursinho pré-vestibular. Para vocês terem uma ideia, vou dizer uma coisa curiosa talvez para vocês. Eu estou aprendendo a falar inglês agora com a professora, dando aula em casa, porque na época que era para eu ter aprendido inglês, eu estava saindo da pobreza.
E eu fiz a opção de sair da pobreza trabalhando. Eu não pude estudar inglês quando a minha turma de 15, 16, 17 anos estava nos Aquibeu da vida. E agora eu tenho uma professora que ela só dá aula para pessoas que já são formados e que tiveram esse problema na vida. Estavam trabalhando e não puderam fazer o inglês no momento certo. Ela só dá aula hoje para pessoas já a nível universitário, que trabalhem, que sejam bem-sucedidos e que queiram aprender. E eu estou aprendendo inglês. Eu faço de segunda a quinta-feira, de 7h30 às 9h, em casa. Aula de inglês. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não. Voltar a estudar. Foi agora. Foi agora que eu pude. Antes eu não podia. Eu tinha outra opção mais urgente, que era sair da pobreza, tirar minha família da pobreza. Agora você passa a poder não ser um empregado 24 horas por dia da sua empresa. Você agora pode... Posso me dar o luxo de tirar 1h30 para aprender inglês. Você veja. Aos 73 anos de idade. Eu tenho continuado o legado de meu pai, gerando, fazendo com que pessoas que não teriam chance nenhuma de serem doutores, eu o transformando em doutores. Você, em 2022, teve a coragem de publicamente assumir a sua homossexualidade, né? Você fez isso num programa, inclusive, e tudo mais. A gente queria saber disso que Roberto coloca, dessa ação que o Bahia tem, que já existe, e que eu imagino, a gente imagina, e aí eu quero lhe ouvir, mas que isso se firme, né? Até onde isso ainda pode lhe atrapalhar, isso incomoda, porque a gente sabe que preconceito é uma coisa muito triste, muito feia, e que muita gente ainda cultiva isso. Então, fala um pouco pra gente disso tudo. Pronto, isso complementa mesmo. Né? Eu acho que essa questão da violência é um problema muito maior do que só o futebol, né? É um contexto social e de talvez muitas insatisfações de muitas pessoas com limitações, né, financeiras, enfim, crescem com muitas frustrações pelas limitações. Então é um problema social que todo mundo precisa estar envolvido. O governo, as instituições, enfim, um problema maior. O futebol, eu acho que potencializa isso, porque o futebol acaba se transformando, se você parar para observar um estádio de futebol, é uma reprodução das arenas romanas, em que iam os gladiadores lá se matarem. E hoje é chamado de arena, né? E um público vibrar com aquela carnificina que acontecia ali. E ali eram atletas, guerreiros, né, que eram os protótipos de masculinidade, de físico, né, que todo mundo gostaria de ser um daqueles. Porque ali simbolizava o homem, né, a força do homem, né? E o futebol é isso. São 11, agora tem o feminino, mas assim, são 22 homens ali, atletas, que todo mundo que vai ali assistir gostaria de ser um deles, né? Desejaria estar ali dentro. Então ele ali é o simbolismo, né, da masculinidade, da força do homem, enfim, né? Só que aí você escolhe um lado para torcer, e quando acontece a vitória, né, o triunfo, um time vencer, é uma catarse que acontece maravilhosa, uma festa linda, você sai de lá leve né? Mas quando acontece o contrário, toda aquela frustração que já vem de outras questões sociais, de família, de financeira, aquilo acaba extravasando ali também. Então você vai de 8 a 80, muito fácil dentro em nome do amor ao clube, né? Você extravasa isso tudo em nome do amor ao clube. Para resolver isso, precisa de um envolvimento maior
né? Porque as pessoas já vão para dentro com essas insatisfações, com esse lixo dentro, né? Se der tudo certo, ótimo. Se não der, eles aproveitam para... Mas você não acha que o esporte, por exemplo, a Inglaterra tomou um com punição. Pois é. E aí, eu assim, acho que a gente um envolvimento de coisa, e eu acho que só vai resolver na dor. Na dor, assim, punindo, né? Punindo. Não existe a multa para infrações de trânsito, você botar o carro em cima da calçada. Não pode. Enquanto não te multarem, você vai continuar botando. Aí você multa uma vez. Você vai lá, põe de novo, multa de novo, você para. Né? Então, quando tiver punição, vai melhorar. Mas os clubes têm uma função importantíssima, e aí entra na sua parte da pergunta, de assumir essa importância social que os clubes de futebol têm, já que eles mexem tanto com as pessoas no país todo. E você foi muito feliz quando trouxe isso, né, que o futebol é muito mais do que só um esporte aqui no Brasil. Os clubes têm esse dever de se envolver nessas questões sociais. E o Bahia, quando criou o Núcleo de Ações Afirmativas, acho que foi em 2018 ou 2019, foi nessa época, ele se tornou um pioneiro nisso, nesse envolvimento. As ações feitas trouxeram resultados relevantes para a sociedade e para a imagem do clube foi maravilhosa. O Bahia parou no jornal The Guardian da Inglaterra como o clube mais progressista do Brasil. E o fato de ter eleito agora o primeiro presidente assumidamente gay do futebol brasileiro, que foi o primeiro, eu já fui o primeiro atleta da história do futebol brasileiro a se declarar gay em mais de 100 anos de futebol, né? E agora eleito presidente, o Bahia reforça que é um clube que respeita as diferenças, que é um clube inclusivo e está dando um grande exemplo ao resto do futebol brasileiro e à sociedade brasileira. Então o Bahia sai na frente, está de parabéns, o Bahia sai na frente nessa questão, já estava na frente quando criou o núcleo, quando se envolveu nessas questões. Com a minha eleição e por tudo que simboliza essa eleição, o Bahia reforça essa preocupação social, esse respeito à diversidade, essa inclusão das pessoas. E eu acho que por aí é o caminho, que outros clubes sigam o exemplo do Bahia e que, se seguirem, a gente começa a transformar o futebol. É um trabalho de formiguinha, precisa do envolvimento de todo mundo, mas eu acho que a gente já está dando esses primeiros passos. E, logicamente, que quem é o contrário a isso vai chiar, vai latir, vai gritar, vai fazer barulho, mas eu acho que a gente está fazendo uma corrente muito maior de pessoas que abraçam isso do que as pessoas que querem que mantenha essa violência. Como eu falei, a partir do momento que eu falo abertamente sobre a minha sexualidade e trago o assunto no ambiente do futebol, que sempre foi ignorado, como se não houvesse isso dentro do futebol, e há muitos, né? Mas sempre foi um assunto ignorado. Quando eu trago isso, eu acho que eu já estou deixando um legado para além das 4 linhas, porque o legado esportivo é só dar um Google lá e ver a minha carreira, existe. Mas o legado fora das 4 linhas, né? Por ser o pioneiro em falar, por ser o pioneiro em estar na posição que eu estou hoje como presidente e poder ser um exemplo para tantas outras pessoas. E, principalmente, ser a bandeira do respeito, trazer essa bandeira comigo, né? Então, eu acho que eu estou ajudando o futebol a evoluir. O futebol sempre está um pouco atrás, eu falo, sempre 2 passos atrás da evolução da sociedade, porque é um ambiente tão fechado, machista e com todas as... né? A partir do momento que com as minhas ações eu consigo levar um pouco de luz para isso, né? Eu estou ajudando o futebol a evoluir. Isso é um legado, isso é uma missão que agora eu estou entendendo com mais força, né? E eu estou muito disposto a ser essa pessoa.
Então, eu acho que eu quero ser lembrado por isso. O cara que teve a coragem de furar isso, de falar sobre isso, de se mostrar como eu sou, porque eu precisei representar minha vida toda dentro do futebol, né? Uma coisa que eu não era para poder sobreviver. E agora eu não preciso mais isso. Então, alguém que teve a coragem de romper isso, né? Então é isso, a missão. Tem uma coisa que eu queria ouvir você com essa sua visão empresarial. Poxa, eu estou achando que o que está inviabilizando a gente crescer o turismo é o preço das passagens aéreas. Isso é... Eu diria que hoje talvez esse seja um dos maiores gargalos, e não só nesse período, porque esse setor ele vive, então assim, para um artista, para uma agremiação, que quiser se deslocar, então muitas vezes inviabiliza determinada atividade por conta da logística da malha aérea brasileira. E sobretudo dessa logística e sobretudo, é lógico, dos preços. Um artista vai viajar com... Ele viaja a banda, com a banda, com toda a parte de produção, serviços. E outra coisa, tem muitos artistas que ele não consegue se viabilizar, muitas apresentações. Então, assim, o sujeito desce no Brasil para uma turnê. Ele não desce no Brasil para fazer um artista internacional uma apresentação. Ele tem que descer no Brasil para fazer um artista nacional. Né? Fazer um circuito. Então, muitos artistas, para poder fazer determinados shows em alguns lugares, ele não consegue viabilizar com um show. Então, ele tem que ir para aquele lugar. Dali, na região, ele viabilizar outros shows. Então, com essa logística da malha aérea e os custos disso, muitas vezes isso inviabiliza. A gente sofre muito isso, por exemplo, para realizar o Réveillon. Porque um artista, para a gente ter 5 dias de evento, sem atrações durante esses 5 dias, a logística é fundamental para que isso aconteça. A gente precisa fazer um E, enfrentamento. infelizmente, essa coisa, o que eu vejo assim, não há uma coalizão de esforços. Eu vejo assim os setores, é como se os setores gritassem de forma independente. Eu acho que ainda há uma articulação ainda... a política tem que acordar para isso. A política precisa acordar para o pra enfrentamento desse isso, posicionamento. porque as Não companhias vai ser o aéreas... Estado sozinho, não vai ser a prefeitura sozinha. Não vai. Tem que... Aí tem que mexer nas legislação, tem que ter pressão, a sociedade tem que ser envolvida, o setor tem que ser ouvido, porque o próprio setor tem muito a contribuir com isso, porque o setor vive isso na pele. Então, o setor de turismo, o setor de eventos, então, assim, todo mundo que depende dessa logística tem contribuições a dar. Então, hoje você consegue encontrar pacotes internacionais muito mais baratos do que você voar dentro do Brasil. Não, e o pior é que a gente só vê as aéreas também se queixando, dizendo que estão dando prejuízo. E aí é um negócio que não você consegue entender nada. Não entendo. Cobrando o preço que cobra para as coisas acontecerem. Os aviões lotados. Lotados Os e aeroportos espremidos. lotados. Lotados e espremidos. Então Você não consegue se mexer dentro do avião. É um negócio que meio que não dá para entender. É porque a gente faz toda essa estrutura, mas se o turista não vier, não acontece. Não acontece. A gente se prepara para receber isso. Exatamente. E você tem que se preparar mesmo se você não conseguir fazer essa preparatória, você não consegue entregar. Eu acho que, assim, duas coisas que a gente precisa olhar. Uma que você demonstrou aqui nessa nosso tempo que já está finalizando. Perto, né, do final. Já você trouxe segurança para o investidor e um calendário. Então, isso é fundamental para você atrair investimentos. E o outro é o custo de logística que no Brasil a gente precisa avançar. A gente vai ter um calendário brasileiro. Né? Eu acho que a gente precisa avançar para um calendário brasileiro mais ativo, ativar mais a questão do calendário para o turismo e olhar a logística. Você tem ideia, a gente, pelo segundo ano consecutivo, nós fomos determinantes para que esse evento acontecesse aqui em Salvador, que foi isso para o Carnaval Brasil, que é um evento feito pela iniciativa privada, mas que o poder público tem uma participação importante para que ele aconteça. Eu me lembro que quando chegou a nossas mãos e do prefeito, na mesma hora que o prefeito, não, esse evento, nos mobilizamos, né? A prefeitura, inclusive, é uma das patrocinadoras para que esse evento aconteça. Então, nós reunimos aqui os carnavais do Brasil, né? As principais cidades do Carnaval Brasil e, sobretudo, aquelas pessoas que fazem negócios durante o Carnaval, né? Vivem do Carnaval, têm os seus negócios. Então, assim, era muito interessante quando se abriu isso. Então, por exemplo, eu participei do quanto é importante quando você consegue integrar essas coisas. Então,
de várias iniciativas que tinham lá, além dos estandes, os estandes da cidade, as pessoas que têm os seus negócios ligados ao carnaval. Então, tivemos lá um movimento, por exemplo, de uma parte com as startups, com o desafio para trazerem soluções, né, para o setor. Então, eu participei, eu fui na comissão jogadora de um desses pitches das startups, e na mesma hora eu vi um negócio lá que o sujeito mostrou lá de uma empresa que eu não sabia nem que existia, que atuava aqui em Salvador já há algum tempo, que o cara tem uma tecnologia de inteligência artificial. Essa tecnologia de inteligência artificial, ele consegue fazer um mapeamento do público, contagem, ele consegue detectar até o ânimo da pessoa, se a pessoa está gostando. Um negócio espetacular. Quando eu li aquilo, terminou o negócio lá, eu fiz, rapaz, eu preciso que você conheça essa tecnologia. Liguei para Samuel, que é um cara super ativo. Samuel, no outro dia, já estava marcando com... Você entende? Então, assim, as coisas já estão acontecendo. Isso. Então, o simples Olhando fato a cadeia, né? de existir, tinham lá mais umas 20 empresas com soluções, e aí, desde empresa ligada a soluções na área de saúde, tinha soluções na área de alimentação, pequenas empresas com produtos que melhoram, né, que facilitam a vida da... Então, ou seja, tudo isso porque existiu algo chamado Expo Carnaval Brasil, pessoas lá. Aí teve um sujeito lá que tinha um stand, sabe de quê? De lancha. Quando eu cheguei lá, eu disse, pô, tinha um stand de lancha aqui. Então, na visão do cara, aquele público que estava ali, é uma oportunidade para ele vender lancha. Eu morri de rir no dia que eu cheguei lá, rapaz, tem stand até de lancha na Expo Carnaval Brasil. Mas você vê, fez tanto sentido, né? A força com o tema, do evento, especificamente, né, que é carnaval. A maior rota do são 44, está subindo agora e a ideia é a gente ir até Praia do Forte. Imagina se você for Praia do Forte até Morro de São Paulo. Eu soube que já vai na ilha, já vai em a gente Veracruz sai e tal. do aeroporto ali, 3 quilômetros ali de Stella Maris, é o ponto que a gente mais próximo do aeroporto que a gente pode chegar hoje, até Veracruz e Itaparica. Inclusive, um abraço lá, parabéns ao prefeito Marco Vinícius, que quando soube dessa iniciativa, porque é extraordinário. Imagina você levar um remédio, você só vai para a ilha de lancha ou de ferryboat ou 250 quilômetros. E foi isso que a gente viu. Isso é disruptivo. Né, Marcelo? A gente viu o apoio das prefeituras, o prefeito de Itaparica, o prefeito de Veracruz, o prefeito de Salvador, e deu a Speedbird, né? Parabéns aos prefeitos. Exatamente. Não, e todo aqui o Estado também, não é? A gente está vendo que o Estado está aberto a Salvador, aeronáutica. Então, assim, Federal, nós temos que construir isso a 4 mãos. Não pode ser só a Speedbird, são todos nós aqui. O que vocês estão abrindo esse espaço para a gente aqui também é passar essa informação para todos, né? Para saberem a diferença, o que é um drone de carreira. Porque muita gente, a pessoa vai ver o drone voar e vai dizer, tá passando na minha casa, tá me filmando. Não, isso é diferente, isso aqui é um drone de filmagem. Nada a ver, entendeu? Não então, tá filmando nada. Tem muita coisa para desmistificar. E eu acho legal essa oportunidade por causa disso. Mas aqui na Bahia, em Salvador principalmente, é a maior rota hoje regulamentada de drone delivery urbana do mundo. Numa cidade de 3 milhões de pessoas. Então o Speedbird hoje é uma realidade, cresceu e está no mundo. E você está em Franca? Você mora em Franca? Como é que é isso? Explica. Difícil falar onde eu moro, mas Franca é a base, né? Eu tenho outra base nos Estados Unidos, que eu vou ver meus filhos sempre com a Heloísa. A gente também está trabalhando para expandir para os Estados Unidos, mas isso vai vir mais tarde, porque é muito dinheiro. Aí é outra... Outros funds. Family friends. E esse é maior, né? Já estamos no série B de investimento agora. Eu sei de outros funds. Outros funds, é isso mesmo. Não é mais funds, que os funds. Esse não adianta mais. Tem que botar o 4F agora. Outros funds. Então, mais agora é Europa. Então, nós estamos, a partir já desse mês, abrimos na Europa, porque mais da metade é Portugal. Portugal. E aí eu vou lhe dizer aonde fecha esse ciclo com Portugal. Que sua família veio de lá. Exato. O que aconteceu foi o seguinte, a gente foi abrir mês passado em Portugal, nós demos entrada, né? Eu sou português, então fui lá dar entrada, não tinha nem o CPF também, a mesma coisa. Aí lá chama NIF, Número de Identificação Fiscal. Aí eu abri o meu NIF, fui lá, não sei o quê. Legal. E aí, uma das nossas pessoas lá que nós já contratamos, que é a Verusca Maza, que está entrando agora, que ela vai ser a chefe de estratégia da empresa, uma pessoa incrível, está vindo da Accenture, que é uma grande empresa de consultoria mundial, e ela é uma das pessoas que mais conhecem hoje. Né? Já tem pessoas da Speedbird na Europa, temos o Victor Kirby, que é um cara da Royal Air Force inglês, que está em Londres,
que é o nosso diretor de voos lá. Porque a gente tem voos na Escócia, voos em Londres, voos em todos os lugares no Reino Unido e em Singapura. Depois eu vou explicar o que a gente faz nesses locais. Mas a Verusca falou, Manuel, já tenho 2 anos conversando com ela, falou, você tem que vir a Portugal, porque você está com a ANAC portuguesa também chama ANAC, a língua, cultural, proximidade, você é português também e pode ajudar. Uma vez você entre no mercado europeu, por Portugal, Espanha ou Irlanda, você está no mercado inteiro. E Portugal, o custo de vida é mais baixo do que a Alemanha, do que a Inglaterra. E a porta de entrada. Você já é cidadão. E aí, conversando com os portugueses, ela marcou as reuniões, nós fomos lá, eu e a Heloísa coordenou, né, o trabalho dela, fazer todo o meio de campo. E chegando lá, tivemos a primeira reunião como se fosse a Apex, aqui que abre portas, né, para a expansão de empresas brasileiras e vinda de outras empresas também, atraindo o capital. O presidente é Jorge Viana, que foi senador. Lá chama-se o Banco Português de Fomento, ou a AECEP. Né? O banco é o BNDES e a AECEP é o Apex. E a AECEP, nós tivemos uma reunião com o senhor Pedro, o sobrenome dele é até diferente né? E aí nós marcamos a reunião, ele é o diretor da AECEP, e nos recebeu muito bem lá na cidade do Porto, e mostrou o programa do governo português, olha, aqui vocês têm 40% de isenção sobre isso, sobre aquilo, né? Queremos a Speedbird aqui, vamos fazer de tudo, vamos, né, estruturar, podemos se apresentar a esses fundos aqui. Ó. Então, assim, o ecossistema já estava pronto e integrado. Né? Eu via que Portugal está realmente bem estruturado para receber, para captar negócios. Né? E, claro, vocês estão no Brasil, não vão deixar de ser brasileiros, a empresa brasileira, mas queremos um braço de vocês aqui em Portugal, produzindo, fazendo, né? E abrir o mercado europeu, que para nós é o mais viável. Oferecendo recursos. Oferecendo recursos. Né? E assim, está aqui, tem esse programa, e vou marcar para você neste local, vai começar com o BNDES, abriu, fez tudo. Assim, olha, tem uma reunião já marcada aqui. Nós passamos um mês, né? E esse senhor, né, que é mais ou menos da minha idade, falou, me conta um pouco da sua história. É como nós estamos fazendo aqui hoje. A Heloísa estava comigo, eu tenho umas fotos para substanciar também. Eu gosto de provar, falei, isso aqui parece mentira. E aí ele veio, perguntou, conta um pouco da sua história, contexto da Speedbird, e por um motivo ele perguntou como é que vocês começaram e por que você tem esses laços com a aviação em Portugal. Eu falei, olha, a minha família foi na Bahia. Eu não contei a história inteira, só falei, não contei a história do livro, que não sei o quê, porque é uma coisa mais espiritual, né? Não ia passar isso. Na primeira reunião com o cidadão lá. E ele aí me conta, eu contei a história, olha, foi o primeiro voo do Atlântico Sul, noturno, que a minha família ajudou lá a receber os portugueses e filmaram, minha família filmou, né? Foi o que a gente fez lá. Aqui está meu tio-avô, está lá, né, no vídeo, etc. E ele parou e falou assim, foi o voo do Major Samento de Beiras? Eu falei, foi. Você conhece a história? Ele falou, sim. Major Samento de Beiras é meu avô. Poxa vida. Rapaz. Aí... Sensacional. Eu falei, emocionante. Na próxima semana eu trago o livro dele. E aí eu abri, aí eu contei a história. Os netos se encontram, né? Rapaz. Olha a foto da dedicatória do filho de Sarmento de Beiras para meu avô, que no dia que eu fundei a empresa, que eu decidi fundar a empresa, estava nesse livro por acidente. Eu abri a foto, depois eu vou mostrar a vocês. Ele leu a dedicatória e falei, esse é meu pai. Caramba. Meu pai que agradeceu ao seu avô por compartilhar o filme. Foi isso. E com isso, rapaz, e aí, a gente vê que a história ela se repete, né? Mas ela traz aí com essa sua história um ser de mais do que casual, né? É um encontro aí de alguma coisa que vai além de uma simples coincidência. Isso não é uma simples coincidência. Alguém mandou aí uns recados para você. Parabéns aí pela história. Eu sou um cara que também, eu gosto da parte acadêmica
eu vim muito de exatas, assim, eu sou um cara que gosta de matemática, de física, e pessoalmente me interesso muito da parte do desenvolvimento do meu próprio esporte, né? Desenvolvimento de barco, de tecnologia, de vela. Então é uma coisa realmente, no meu esporte, assim como o carro e Fórmula 1, que é um desenvolvimento absurdo, a vela também tem um desenvolvimento absurdo por trás, um investimento gigantesco e projetos gigantescos na vela, né? Não só em nicho olímpico ou vela amadora, mas tem campeonatos que movimentam, muita grana e muito investimento. A America's Cup, que eu acho que é o campeonato principal da vela do mundo, que não tem a ver com vela olímpica. A vela é uma coisa... Motion Race, são Jack regatas de volta ao Fabre, mundo. são várias regatas. Então, tem muita coisa que desenvolve o esporte. Eu queria pegar esse lado assim da visão da exatas, da matemática. Uhum. É interessante, quer dizer, você traz a visão de que ali não é simplesmente um mar com um barco em cima. Você tem muita tecnologia embarcada. Com certeza. Com certeza. O que foi que você viu desses 6 anos aí que mudou? Mudou... Que materiais mudaram? O que é que você pode falar sobre isso, né? Porque na Fórmula 1, quando você falou mesmo, na Fórmula 1 você teve, assim, nos últimos 20 anos, o pit stop saiu de 9 segundos. Perfeito. Hoje é 1 segundo. 1 segundo e 10. Imagine, em 20 anos você tirou 8 segundos de um ato que é trocar o pneu e abastecer. E que pode ser decisivo, né? E é decisivo. Perfeito. Então, na vela também, as classes, assim como Fórmula 1, né? Ele tem regras que, assim, apesar do cara desenvolver uma coisa super que vai melhorar o desempenho, ele também tem que respeitar as regras. É uma classe de desenvolvimento, mas dentro das regras, né? Ele não pode inventar qualquer coisa e tá resolvido. Na vela também é parecido, cada classe tem suas regras e os desenvolvimentos dentro da classe, né? Você pegar a classe Snipe de 40 anos atrás para hoje, é completamente diferente. A técnica de que se veleja, então a técnica mudou, porque os equipamentos mudaram, então as velas são... Assim, parece que é algo... a vela é um pano, um algodão que você bota lá num macho de alumínio. Mas no começo era. No começo era. Sim, aí ela sai e vem para outro. Exatamente. No começo, desde os descobrimentos. Isso. Que o cidadão saía lá de Portugal, da Espanha, da Inglaterra. O cara tá sempre procurando uma vela que faça o trabalho dela o melhor possível. Então, capte melhor o vento, tenha um fluxo de ar melhor da vela e desenvolva... A vela, o que é que você vê de mudança de material? Primeiro, assim, a vela, digamos, na vela num contexto geral, não numa classe específica, era velas de algodão egípcio, um super material. Que isso antes de ser, sei lá, um pedaço de pano, né, que o cara botava lá e empurrava. Então, hoje, por exemplo, na America's Cup, existem velas que são todas de fibra de carbono e com material... Tem velas que são velas rígidas, que nem asa, então são todas... Parecendo uma asa de avião, assim, que toda de fibra de carbono, dobrar. Então, assim, existe muito desenvolvimento por trás. Vela é um negócio que você, por um lado, você não quer que ceda, né? Ela foi desenvolvida para ter um shape, um perfil de asa específico. E um algodão, se você fizer assim, ele estica. Então você quer uma coisa que... Para velejador hoje entendeu? É só para dormir. Certo. Algodão egípcio. Fibra de carbono, por exemplo, carbono. Tecnologias de velas que elas não cedem, né? Então elas mantêm aquele perfil de asa ideal o tempo inteiro, porque o vento de 5 nós de vento é um e o vento de 20, 25 nós de vento é outro. Então a tensão que vai ter naquela vela aumenta. Esses 8 segundos aí do pit stop, né? É a posição da vela, é a vela ceder ou não. Quanto tempo, assim, não sei, não conheço um circuito, tem X aqui, né, quilômetro, né? Quanto tempo demora um campeonato? Assim, qual foi o percentual? Quantas milhas náuticas? Quanto tempo diminuiu? Quantos % diminuiu um tempo de você cumprir um circuito padrão com essa mudança? Assim, porque na Fórmula 1 foram 8 segundos. Mas o problema é que na Fórmula 1 o chão na Fórmula 1 não mexe. Certo. O vento não empurra o carro. Então, é uma pergunta um tanto abstrata, mas dá pra responder sim. E antes uma escuna andava, sei lá, a 6 nós, 7 nós, não sei.
Hoje esses barcos andam a 55 nós, 50 nós. Que Às é vezes. 110 quilômetros. 110, 120 km por hora. Ó, vou dar um 90 exemplo km por hora. de uma experiência. Sim, não, mas é importante, porque não passa por isso, não. Quer dizer, você saiu de, Não, eu vou de aprofundar. 20 km por hora Ou menos. Para 100. Para 100. para 110, 100. é. 110. Então, É um cavalo, É. então você saiu de andar de cavalo. Se for pensar, Andar de um carro de cavalo. Fórmula 1 deve ter saído de quanto? De 100 para 300 é 3 vezes. Isso. Uma vela saiu de 10 para 100 é 10 vezes. E aí eu vou O ilustrar. desenvolvimento foi um absurdo. Você está dando um exemplo vivo que é possível, né? Uma grande empresa chegar no local, entender a cultura local Isso. e empreender, co-empreender com aqueles agentes locais, né? Tem, inclusive, paciência para essa transformação. Porque se tem uma coisa hoje que o terceiro setor me ensinou, é paciência e que nem tudo é o seu tempo. Né? O tempo é o tempo das coisas. Né? E essa transição das barracas de praia para restaurantes profissionais, para mim, ela significa, né, a incorporação perfeita dessa frase. Então, o que antes era explorado de forma precária, hoje é explorado de forma requalificada. Né? E o melhor de tudo isso com recurso próprio. Não tem R$1 público em tudo que você vê ali hoje naquele destino. Olha, eu conclamo a todos os baianos. Né? E óbvio, as pessoas de fora já vêm preso, mas todos os baianos têm a obrigação de ir à Ilha dos Frades, de conhecer esse Tem projeto. outro destino é na Baía de algo Todos os Santos extraordinário. com aquela Não. infra, né? Hoje não tem. É uma pena que É uma não pena, tenha. né? Pois é. Porque uma outra coisa também, né, que acho que faz parte desse espírito, né, corporativo do empresário, que às vezes eu acho que falta para nós empresários baianos, é que todo mundo tem a chance, todo mundo tem a oportunidade. Então a gente não quer que as coisas aconteçam só ali, não. Até porque a Fundação Baía Viva, pelo seu estatuto, ela pode atuar em qualquer lugar do Recôncavo Baiano. Né? É uma pena que hoje a Ilha dos Frades seja a única opção num universo de 56. Imagine. Então, assim, Nós veja teríamos você 55 mais o que oportunidades, né? poderia ser se fosse uma decisão investir no turismo. Uma decisão. Né? Sem dúvida nenhuma, os gestores, representantes do executivo municipal e estadual reconhecem a importância do turismo, mas não é uma decisão que nós sejamos um estado turístico. Exatamente. Não é uma decisão. Como a gente vê na França, na Espanha, né? Onde você tem ali uma... Eu estava outro dia conversando, foi muito, muito interessante, uma conversa com a secretária do município de La Paz, que tem sido assim uma mãe, né, para o segmento náutico, e ela dizia exatamente isso, assim, que deu exemplo de La Rochelle, e a gente já teve a oportunidade de falar, né, diversas vezes sobre isso, principalmente na época, né, que você estava à frente do Yacht Club, que La Rochelle é uma cidade comum e que o prefeito decidiu que ela seria um polo náutico. Né? Exatamente. Ela seria um polo náutico, então viabilizando, né, a construção de marinas e Tem uma marina municipal lá que tem 5.000 barcos. Abraçando tudo de bom e todas as possibilidades que o segmento náutico pode proporcionar. Então, hoje, eu digo infelizmente, tá? Eu fico feliz por a gente ter conseguido entregar alguma coisa, mas eu acho que você poderia ter uma infinidade de oportunidades. Aproveitar aqui sua voz, onde é que está o obstáculo? As questões ambientais, o que falta é apetite empresarial ou falta ambiente para investimento? É pressuposto básico da existência do empresário o lucro, né? Mas hoje esse lucro precisa vir acompanhado de uma responsabilidade social, que para muitos sempre existiu, mas agora existe um reforço com as pautas ESG, né? Ou seja, não só é uma necessidade, mas também está na moda ser assim. Para nós, responsabilidade social sempre foi uma coisa, sempre foi um item ali presente na nossa atuação. Mas que bom que hoje as 3 letrinhas, que essa sigla, ela influencia positivamente. Nunca vai faltar apetite empresarial, a menos que os empresários não existam. Então, se você é um país que não forma empresários, esse apetite não existirá, porque os empresários não existem. Mas existindo, nunca faltará apetite. Eu acho que falta ambiente. Ambiente. Sem dúvida nenhuma. E te digo isso com muita segurança. Não pode ser tão difícil empreender no nosso país. E é difícil. Principalmente quando se trata de agentes fiscalizadores. E eu digo assim, aqui, Marcelo e Roberto, isso com muita tranquilidade. Eu não estou fazendo uma generalização.
Tá? Claro. Até porque você fazer uma mas generalização alerta. é uma atitude, digamos de assim, serviço irresponsável de serviço, mas existe sim uma compreensão enorme por parte de vários agentes, né? Um deles é o Ministério Público, né? Que pode hoje mover qualquer coisa contra a sua atividade sem precisar provar, né? Ou então é muito comum que você tenha uma licença questionada depois de 10 anos De análise. de análise. É terrível mesmo. Né? Então, assim, você virar para a Bahia, ou se você é dono de uma cadeia, né, internacional de hotéis, e que você quer fazer um investimento de baixo impacto, porque isso é outra coisa que você precisa estudar, né? Não é todo lugar que cabe tudo. Existe lugar que cabem grandes coisas, lugares que cabem médias coisas, poucas coisas, lugares que não cabem nada. Né? Eu não sou a favor da ocupação completa. Claro. Você tem que ter uma unidade de conservação e de preservação integral. Né? Mas em Isso regiões já nem ocupadas... se discute isso, nem né, se Isabel? discute. Então, assim, às vezes assim, existe ali um excesso de um preservacionismo irracional. Né? Principalmente quando se E às trata vezes de áreas até ocupadas. ilegal, porque você tem o direito, o empreendedor tem o direito de fazer, a lei permite, e criam-se obstáculos processuais para que o investimento não aconteça. O investimento não aconteça. E essa relativização, a falta de segurança jurídica afugenta o empresário. Então ele não vai fazer uma opção de vir para a Bahia, para o Brasil, ele vai para a Tailândia, eu digo assim, em relação às cadeias internacionais, aos negócios nacionais. Ele vai procurar outra atividade, né? É tão difícil, porque ninguém está dizendo aqui que você não quer cumprir a regra, mas não é razoável que você seja submetido à análise do seu negócio sobre regras e que essas regras sejam relativizadas porque a pessoa acha que não deve ser, né? Porque ele acha que está errado, acha que a compensação ambiental que lhe foi imposta, ela não é condizente com o que ele acha que deveria ser. Então, esse status, né, de ambiente não convidativo, ele se firmou, e um exemplo disso, e isso aí é um recado, aproveitando aqui, né, a audiência de vocês e a seriedade e a credibilidade do programa, existe aí, né, cavaleiros, né, do apocalipse que ficam ali estendendo uma discussão, mas que quando na verdade você não melhora a vida de ninguém. Né? Então, assim, eu sinceramente não consigo entender essa falta de construção de ambiente convidativo, e um exemplo disso é que muita gente às vezes atribui uma cobiça enorme à Ilha dos Frades. Eu quero que você me aponte qual a última cadeia internacional que se interessou pela Baía de Todos os Santos, se ela fosse tão boa assim. Parece até que o capital não tem outras oportunidades. A discussão é a questão da tempestividade, muitas vezes. O empresário, uma grande cadeia, vem aqui, entende o local, tenta fazer um empreendimento, os obstáculos são tão grandes que ela vai embora. Nós tivemos diversas empresas que queriam investir na Bahia e não conseguiram, por causa desses obstáculos ambientais, sociais, que a gente não consegue resolver. Quem conhece a Baía de Todos os Santos bem, quem frequenta, quem vai aos destinos náuticos, né? E hoje isso é acessível a qualquer cidadão, porque hoje você tem um barco no preço de um carro popular. Você pode ter um barco no preço de um carro popular. Então não é... Se você tem a vocação náutica, e nós estamos à beira de uma baía, da segunda maior baía do planeta Terra, né? Dito por Lars Grael, por Torben Grael, a melhor baía para se navegar no mundo, para se disputar regatas, para se buscar lazer. Então, nós estamos diante de uma oportunidade que a natureza nos deu de presente e que você só tem um lugar dessas 56 ilhas, né? Porque até a própria ilha de Itaparica, com o município de Veracruz e o município de Itaparica, você não encontra absolutamente nada na linha do que existe no padrão do que foi feito pela Fundação Bahia Viva ali na Ilha dos Frades. Então, você se questiona, quando você vê o Caribe mexicano e o Caribe americano, e aí você vê um pier de 4 quilômetros dentro do oceano, onde você para 4 transatlânticos de cada lado, e descem ali 50 mil pessoas no fim de semana.
que vai gerar emprego, renda, vai consumir, vai transformar a vida de uma população que vive ali naquela ilha do Caribe mexicano ou americano. E lá, embaixo daquele pier, continua tendo peixinho, continua tendo lagosta, continua tendo lula, continua tendo a vida marítima. Então, assim, por que você não faz isso? Porque isso transformaria, eu diria que, seguramente, o Recôncavo da Bahia. Inclusive fazendo um planejamento, porque tudo isso é uma... E eu acho que essa conversa de Baía de Todos Santos, ela sempre passa pela falta de planejamento, aliado à falta de ambiente empresarial, né, convidativo, para que essas pessoas se interessem por todo esse ativo que nós temos. E a falta de o planejamento, inclusive, vai determinar onde você pode receber um cruzeiro. Não são todos os lugares que você pode receber um cruzeiro, mas certamente deve ter algum lugar onde você possa receber, né? O que não pode é não poder nada. Que é o que então, parafraseando até um político famoso que outro dia disse isso, quem não pode nada acaba podendo tudo, né? Então, assim, essa confusão de regras, essa falta de segurança jurídica, então esse movimento para você impedir, né, que a gente se transforme num lugar difícil, existe um preço que está sendo pago. E esse preço não está sendo pago por mim, nem por você, Roberto, nem por Marcelo. Esse preço está sendo pago pelas pessoas que cada vez mais carecem de oportunidade, carecem de elementos básicos, né, para que tenham uma vida digna. E, infelizmente, a gente joga fora todas as oportunidades que o turismo poderia proporcionar se existisse aí uma convergência e um diálogo para que esse status fosse reformulado. Eu ainda sou a favor, por mais que eu faça críticas contundentes e uma defesa firme, né, em relação a movimentos sociais que reverberam discursos, na minha opinião, né, de cavaleiros do apocalipse e propõem ali uma realidade utópica, seja de agentes fiscalizadores que insistem, né, em manter ali, né, uma atuação irracional. Eu ainda acho que dá para a gente construir uma coisa diferente e não é justo, né, com o nosso estado, um estado que tem uma diversidade e um privilégio geográfico como o nosso, jogar fora tantas oportunidades. Eu não digo só em relação à Baía de Todos Santos, eu falo Baía de Todos Santos porque, digamos assim, é um assunto que talvez eu tenha um pouco mais de propriedade para falar, mas não é um problema só com a Baía de Todos Santos, né?